E aí galera, hoje o vídeo vai ser uma entrevista com a Simone Micel. Estou empolgado, estou entusiasmado, tenho certeza que vocês vão gostar muito, vocês vão aprender muito com isso, porque a Simone, ela é sócia-diretora da Micel Capacitação Empresarial, ela é professora da ESPM, ela tem formação em psicologia, mestrado em psicologia, especialização em coaching no exterior, nos Estados Unidos e no Canadá. Muita coisa que eu aprendi com ela, eu aplico na minha vida, nas minhas empresas, e eu tenho certeza que vocês vão aproveitar muito. Tudo bom, Simone? Tudo bom, Thiago? Como é que tu tá? Imagina, eu é que fico orgulhosa de poder estar aqui contigo, conversando sobre os assuntos que nos interessam, né? E tenho certeza que vai interessar a galera toda aí que está nos ouvindo. Simone, o livro Feedback Corporativo, ele foi um estudo de 14 anos, onde tu entrevistaste 427 líderes, gestores em 289 empresas. Tá. Como é que foi a persistência para você concluir esse projeto? Realmente o feedback corporativo ele foi um longo projeto, né? Foi um longo desafio para nós, numa época em que ninguém falava em feedback. Então nós buscamos pelo interesse que tínhamos de compreender por que quando nós íamos atender alguma empresa, invariavelmente as equipes diziam: eu não sei se a gente está indo bem, porque o nosso gestor não diz, se nós estamos evoluindo bem, se tem alguma coisa para melhorar. E foi então que eu comecei a estudar num período, numa época, 15 anos atrás, que não se falava em feedback. Né? Dificilmente dentro das organizações o assunto era feedback, como hoje ele é um assunto que está altamente debatido dentro das organizações. Por quê? Porque as pessoas precisam de um crescimento rápido. E o feedback é uma ferramenta que oferece esse crescimento, né? Então ele é assertivo, ele é objetivo, ele é intensivo e ele é constante. E isso são as características fundamentais para que as pessoas tenham uma evolução rápida nas suas carreiras. Interessante. Vou voltar um pouquinho no tempo. Gostaria de saber como é que você escolheu a carreira Humanas, Psicologia, como é que foi? E desde nova eu queria saber como é que funcionava a cabeça das pessoas. O que as pessoas pensavam, eu nunca conseguia entender por que as pessoas pensam coisas tão diferentes. E eu queria saber como a cabeça das pessoas funcionava. E foi aí que eu comecei a ver qual é a faculdade que poderia me ajudar, isso na época eu tinha 17 anos, né? Me ajudar a entender melhor o raciocínio, o pensamento que as pessoas tinham nas suas vidas. E foi então que eu optei pela psicologia, né? Fiquei realmente fascinada. Como é que foi estudar o coach lá fora, uma outra cultura, Canadá que você teve, Estados Unidos, aí trazer para cá? Como é que foram os desafios e como é que estão sendo esses desafios? Então ele é um processo semelhante ao do feedback, que também há 15 anos atrás muito pouco se falava. Por quê? Porque era muito fácil as empresas crescerem, né? A aposta, o investimento no desenvolvimento das pessoas era muito pequeno. O foco era no resultado. Então, foi um trabalho inicial onde a gente começou falando alguma coisa que poucos empresários se interessavam. Mas é fantástico ver o crescimento do coaching, né? O interesse das pessoas, porque o mundo mudou tanto que hoje as empresas estão realmente muito atentas para o desenvolvimento das pessoas. Por quê? Por causa da globalização, né? Por todas as dificuldades econômicas que nós estamos passando. Hoje o mundo depende muito, o mundo organizacional ele depende muito mais das pessoas. E foi então que o coaching hoje está numa aceleração astronômica, né? A gente tem resultados excelentes, tanto o coaching como o feedback, que eles trabalhando juntos, eles formam uma ferramenta muito mais potente de mudança. E todo esse conhecimento que eu trouxe dos Estados Unidos, que eu trouxe do Canadá, foi uma junção de duas teorias. Na verdade, um tem um foco mais em resultados, né, que são os americanos, e os canadenses têm um coaching de relacionamento. Mais interpessoal. Isso. Mais parecido com o nosso latino ou não? Bem mais parecido com o nosso latino, né? Então, o que eu entendi que seria o ideal no desenvolvimento do coaching? Que nós pudéssemos unir esses dois enfoques, né? Unir as duas técnicas e criar um coaching, que é o coaching que a gente tem hoje na Micel, com uma metodologia exclusiva, onde tem o foco no resultado e o foco no desenvolvimento das pessoas. Qual que é o maior desafio do nosso povo latino em dar e receber feedback?
Nós somos um povo muito mais emocional do que, por exemplo, os americanos, os alemães. Então, um alemão, quando dá um feedback para sua equipe, a equipe entende que aquilo é um comportamento que deve ser corrigido, melhorado, quando é um feedback corretivo. Vai tomar uma cervejinha com ele no final do dia tranquilo. Sem problema. Já nós brasileiros, não, aí a gente já fica magoado. Ah, mas ele não precisava ter falado comigo desse jeito. Leva para o pessoal, já fica 2 ou 3 dias sem falar com o seu gestor. Então nós sim temos uma característica muito diferente que dificulta os processos de feedback. Então vamos precisar desenvolver uma característica mais racional na compreensão, tanto para dar o feedback como para receber. Porque para dar o feedback também ele não pode ser emocionalizado, né? Eu preciso dar um feedback de uma forma racional, prática e objetiva. Para que também quem esteja recebendo, né? Que nós temos o termo de quem recebe o feedback é o taker e quem dá o feedback é o feeder. Então o taker também vai precisar aprender a receber feedback. Porque a dificuldade não é só dar, é também receber e entender que aquilo é para o crescimento, é para o seu desenvolvimento. Você dedica um capítulo inteiro do seu livro para as crenças limitantes e como as crenças podem influenciar na nossa vida, na nossa tomada de decisões e principalmente no receber e dar feedback. Como é que a gente pode lidar com isso para a gente viver bem, tanto dentro das nossas organizações quanto na vida? Então, o que são as crenças? As crenças são atitudes e são pensamentos fortemente acreditados por nós e que nós vivemos como se eles fossem realidade e não são realidades. Eles foram realidades num determinado momento da nossa vida, normalmente na nossa infância, até os nossos 8, 10 aninhos, que é o período onde a personalidade é formada. E depois nós seguimos ao longo da nossa vida confirmando essas crenças, né? Como se elas fossem verdadeiras. Então, o primeiro passo para que a gente possa se desenvolver até como pessoas e como profissionais é identificar quais são essas crenças. E isso nós fizemos através do autoconhecimento. Então, identificar os nossos pontos fortes, as nossas oportunidades de melhorias, ela é fundamental para o desenvolvimento. Você é coach de vários profissionais, várias pessoas, trabalha na capacitação de várias empresas. Quais são as, se você pudesse elencar algumas, tá, das crenças limitantes que você mais enxerga nas pessoas? Quais seriam, assim, de umas 3, 4, enfim, não sei se tem. Tem, sim. Então, assim, a crença não sejas tu mesmo, né, é uma crença forte, onde as pessoas não conseguem ser o que elas são. Normalmente, ela precisa corresponder à expectativa de outros. Então ela não diz exatamente o que ela pensa para não magoar, para não chatear, para não criar conflito. Uma outra crença que também é muito comum é não me superes. Não me superes é aquela pessoa que tem receio que alguém cresça mais do que ela. Então, por exemplo, um gestor que tem uma crença dessas, dificilmente ele vai ajudar a sua equipe a crescer. Por quê? Porque vai ter receio que alguém cresça mais do que ele. Isso é comum quando criança, pessoas que foram comparadas com outras, com primos, com irmãos, e que nessa comparação os outros sempre eram melhores do que ele. Então ele começa a ficar com a sensação que se alguém for comparado a mim, eu vou perder. Então ele sempre vai fugir de situações onde as pessoas possam correr esse risco de crescer mais do que eles, né? Uma outra que eu considero assim, talvez a mais forte dentro das organizações, ainda por incrível que pareça, é a crença não erres. E é muito interessante porque quanto mais receio eu tenho de errar, maior a chance de erro, né? Porque eu fico com tanto medo de errar, é como se eu fosse para uma prova que eu tenho que tirar 10, porque senão eu vou rodar. A chance de eu tirar 10 nessa prova é muito pequena, porque eu vou ficar com tanto medo de não tirar 10, eu vou ficar tão nervosa na hora da prova que bloqueia meu raciocínio. Então, quando eu tenho a crença não erres, eu sou uma pessoa que vou ter mais probabilidade de errar do que alguém que não tem essa crença. Porque eu vou ter tanto receio que alguém perceba que eu estou errando,
que eu não vou conseguir ficar natural, que eu não vou conseguir ficar espontâneo. Então, ainda nós temos muito essa crença, que muitos gestores acabam reforçando isso nas suas equipes, né? Porque quanto mais o gestor se irrita, se incomoda, critica ou grita, e a pessoa já tem essa crença, ela vai errar mais ainda. Uma bomba relógio. Simone, existe uma frase no seu livro que diz muito com poucas palavras. As pessoas são contratadas por suas habilidades técnicas e demitidas por suas habilidades ou inabilidades comportamentais. Cada vez mais as empresas exigem algumas disciplinas de comportamento, né? E se percebe uma dificuldade dessas gerações mais jovens de conseguir corresponder à expectativa das empresas. Então nós temos pesquisas inclusive em relação a isso. 20% hoje das demissões nas organizações, elas acontecem por dificuldade de relacionamento. Então hoje isso demite, né? Pessoas que não têm essa habilidade de relacionamento podem ser demitidas, por mais que elas deem resultado nas organizações. E um outro fator de demissão também, que eu acho que é um índice altíssimo, é o mau humor. Qual que é a porcentagem 17% das pessoas hoje são demitidas porque chegam na empresa, não dão um bom dia, fica direto no celular, qualquer coisa que se fala fica emburrada, se passa alguma atividade ela não quer fazer porque isso não faz parte do meu escopo. Então essas pessoas hoje podem ser demitidas sim. Se a Simone de hoje pudesse voltar um tempo no passado, ter uma conversa com a Simone de 10 anos atrás, 20 anos atrás, como é que seria essa conversa? O que você diria para ela? Então o que eu diria para mim há 10 anos atrás é: aproveita um pouco mais a vida, trabalha um pouco menos e curte as coisas boas que tu tens, mas continua trabalhando, porque eu acho que esse foco no trabalho também, eu vim de uma geração onde a internet não era tão evoluída como a gente tem hoje, então tudo era mais difícil. E hoje não, hoje tudo é mais rápido, tudo é mais fácil. Então se eu pudesse voltar 10 anos atrás, eu voltaria com as ferramentas que a gente tem hoje, que dão velocidade no crescimento e no desenvolvimento, porque com certeza eu chegaria aonde eu cheguei uns 15 anos antes, né? Então eu acho que já que os jovens hoje têm essa facilidade, dessa velocidade para o crescimento, para o desenvolvimento, é importante aproveitar, mas nunca esquecer que também nós precisamos do contraponto, né? Precisamos relaxar. Outra coisa importante, como a gente tem a nosso favor e disponível muitas opções, inclusive de compras, de bens, muitas vezes a gente acaba não priorizando, né? E querendo comprar tudo ao mesmo tempo. A minha dica é, hoje, disciplina, calma para crescer, para desenvolver e muito investimento na sua vida, na sua carreira, muita leitura, muitos cursos que cada vez mais a gente tem disponíveis, inclusive cursos sem custos, né, pela internet. Então, apostar no seu crescimento, no seu desenvolvimento e na sua saúde física e mental. Fora o teu livro, que eu recomendo muito para quem assiste esse vídeo, para todo mundo, teve um impacto profundo na minha vida, nas pessoas que leram. Indico mesmo, tá? Que outro livro você indicaria para quem quer ter sucesso, para quem quer se autoconhecer e quer crescer muito na vida e na carreira? O Roberto Chiniachik tem livros que realmente direcionam muito a carreira, eles são muito bons. E A Revolução dos Campeões, que é de autoria dele, é um livro excelente para orientar carreiras. Então, a minha sugestão é A Revolução dos Campeões, de Roberto Chiniachik. Ok, muito obrigado. Imagina, tá, Simone, Thiago, muito eu obrigado. que agradeço essa oportunidade de estar aqui, super agradável contigo. Muito obrigado. E sempre quiser, vamos estar juntos conversando novamente. Vamos sim. Fechou, galera? Espero que vocês tenham gostado da entrevista. Assistam, marquem seus amigos, indiquem para alguém, porque autoconhecimento e saber dar feedback, receber feedback é fundamental, tanto para quem está empreendendo dentro de uma empresa, quanto está empreendendo na sua empresa ou na vida. Tá? Psicologia, nós somos seres emocionais, então a gente precisa cada vez mais nos conhecer para a gente viver melhor em harmonia com as pessoas ao nosso redor. Fechou? Um abraço e a gente se fala.